Estratégias, sugestão de estratégias para desenvolvimento de neurocognição social, né? A ideia é sugerir práticas que podem ser adotadas por responsáveis, professores, educadores, tutores, familiares de crianças menores de 6 anos e também para crianças que tenham um neurodesenvolvimento irregular ou atípico. Então, crianças do espectro autista ou com deficiência intelectual podem se valer dessas estratégias, ou os pais podem se valer dessas estratégias, mesmo depois dos 6 anos. Para crianças até os 6 anos, essas habilidades de convívio social, de saber como se comportar e ter um reforço para que o bom comportamento, o comportamento socialmente positivo, se consolide como aprendizagem, é sempre interessante você desenvolver ferramentas que possam reduzir o estresse que essa aprendizagem pode representar tanto para a criança quanto para os responsáveis. Então, basicamente seria o seguinte: para tarefas em que se espera algo bem claro da criança, por exemplo, entrar para participar de uma aula, entrar para participar de uma terapia, sair de casa para ir até o supermercado, coisas que você já prevê algum desgaste. É importante que a criança tenha uma visão, infelizmente vai aparecer invertido provavelmente, do que vai acontecer primeiro, do que vai acontecer depois e do que deve estar proposto no fim, tá? Então, as 3 etapas, quanto menor for a cadeia, a sequência de comandas de informações, melhor a assimilação pela criança, mais fácil a forma de desenvolver com ela esses 3 momentos ou o comportamento adequado esperado para essas 3 etapas. Primeiro, ou seja, no começo, no meio e no fim. Então, vamos supor que eu esteja falando de uma criança que vai ingressar na terapia. Então, quando ela chega, ela deve ter um comportamento, por exemplo, de chegar e sentar. Olha, primeiro, você chega e senta. Depois, espera-se de você que você comece um trabalho, sentadinho. E no fim, a gente deve reservar para a criança uma imagem que para ela traga uma boa referência, uma referência positiva de prazer. Então, eu tive um atendimento, tive um processo de atendimento com uma criança, uma menina com deficiência intelectual, entre outros aspectos de comprometimento, de neurodesenvolvimento, e ela amava, no espaço de terapia, a ideia era desenvolver, essa é a minha qualificação, trabalhar neuroaprendizagem, então desenvolver estratégias que tragam resultados positivos e que permita desenvolvimento de habilidades e superação de dificuldades de comprometimentos. Então, essa criança gostava muito de uma casinha em que ela podia interagir, ela montava, ela trabalhava, a conversa com os objetos que estavam dentro da casinha. Então, quando ela chegava ao espaço de terapia, tinha o primeiro vamos sentar, o segundo vamos trabalhar e o terceiro, no fim, era a foto desse brinquedo com o qual ela interagia de uma forma muito positiva, que também era uma ferramenta de desenvolvimento de habilidades. Outra coisa que é bem positivo é quando a criança, dentro da terapia ou na relação familiar, apresenta um descontrole muito grande, fala muito alto, começa a apresentar sinais de estresse, você tem uma imagem bem rápida, positiva, não com cara brava nem nada, como essa aqui. Olha, espera um pouquinho, tá na hora de você ouvir. Além disso, é possível, depois de algum tempo, ou para situações genéricas, e aí vai depender, claro, de como a criança apreende ou não, a questão do sentido das cores, né? Então, é muito comum que a criança entenda, e isso é desenvolvido em qualquer ambiente de orientação, de educação, que o vermelho é uma cor de alerta, uma cor que sinaliza que ou alguma coisa não deve acontecer, tem que parar de acontecer, é um sinal de para tudo deu errado. Antes disso, você tem o amarelo, o sinal de que, olha, atenção, tá?
E em lugar de verde, mas pode ser o verde, eu prefiro o azul. O azul é uma cor nice, tudo ok, etc. Isso vale para momentos de educação. Então, uma criança está apresentando um comportamento de desvio de atenção em sala. Isso eu costumo usar em sala com alunos de sexto e sétimo ano, né, que são alunos mais velhos, mas que ainda têm uma dificuldade de lidar e que podem apresentar essa dificuldade ao longo da vida. Então, quando há um desvio, né, do comportamento regular para aquele momento, eu sinalizo. Eu sinalizo no alto. Quando eu estou falando de uma classe, por exemplo, eu vou colocar esse cartãozinho. Lógico, toda essa estratégia é conversada, é um acordo, né, um contrato de comportamento, de atividade, de dinâmica da sala. Eu vou colocar o cartão em cima da carteira da criança. Você, como mãe ou pai, você pode carregar isso, deixar dentro do carro, inclusive, na hora que você sai de casa, ter 2 ou 3 conjuntinhos distribuídos na bolsa, no bolso, e a coisa não está caminhando bem, algum comportamento disfuncional começa a ser sinalizado e você vai levantar. Levante. Você vai já colocar isso como se fosse um cartão de jogo de futebol? Não, de juiz, de árbitro? Não, você vai sinalizar, tá? Você dá uma sinalizadinha. Se a criança é mais velha, você vai inclusive colocar, olha, você está saindo do combinado, não foi isso que a gente programou. Se a situação é muito grave, você vai colocar o vermelho. Quando você coloca o vermelho, é porque você também já saiu da sua zona de conforto, da sua zona de regulagem, né? Então, é importante que você tenha esse automonitoramento também. Então, ao levantar o amarelo, você já está avisando para você mesmo, que é o responsável, que a coisa está saindo do controle. O ideal é que, ao fazer isso, você já comece a se organizar. Mas se as coisas já saíram do controle, já pularam do estágio 1 para o 10, e você já saiu da sua zona de conforto também, a criança já apresenta um comportamento que é o indesejado, é claro, se houver uma birra, aí não vai adiantar você sinalizar, né? Mas se você está numa situação prévia dessa birra, desse comportamento muito negativo, o cartão vermelho e o silêncio, sem encarar a criança nem nada, porque é bastante importante numa disciplina positiva que você evite aquele contato agressivo em que você transmite pelo seu olhar e pelo seu gestual, pela sua expressão corporal, que você já saiu da linha, porque automaticamente a criança vai se realimentar do seu comportamento desregulado para exacerbar o dela, tá? Então, são essas as estratégias. As cores para sinalização, tá? E isso vale muito para você organizar a disciplina prévia. Vamos sair de casa. Meu filho tem um comportamento desregular, né, ou irregular, descontrolado. Quando sai de casa e vai ao supermercado, que ele costuma fazer birra. Então, o antes, o durante e o depois, ou o primeiro, no meio e no fim, ou primeiro, depois e no fim, como era o que eu usava com essa garotinha, ele é bastante útil. Então, você vai ter que gastar uma energia. Bom, ir ao supermercado normalmente é um problema. Ir à casa da avó é um problema. Ir à casa dos amigos é um problema. Você vai deixar essa imagem sugestiva, né? Ele pegando a mala ou você saindo de casa, uma foto de vocês saindo de casa, o local, né? Olha, depois nós estaremos dentro do supermercado, estaremos dentro da sala de terapia. E no fim você deve sair, você vai se comportar ali, e no fim você deve sair também no planejado, né? Existem outras estratégias, outras ferramentas que você pode desenvolver para estabelecer em quanto tempo você vai sair, que alternativas você vai dar. Olha, você não vai sair agora? Não, nós temos que sair. Você está gostando muito de ficar aqui? Então é o seguinte, em 5 minutos, vou marcar aqui e você vai sair. Então, acordos e na hora da finalização, a imagem das cores, tá? Essas não são estratégias desenvolvidas por mim, são estratégias que são desenvolvidas dentro do espaço de especialização em neuroaprendizagem, baseadas, portanto, em princípios que nos dão uma orientação para a aplicação do conhecimento desenvolvido pela neurociência
para que essas ferramentas possam se tornar funcionais no trabalho de educação, de ensinagem, de aprendizado da criança. A aprendizagem é um processo de mão dupla e, portanto, algumas estratégias podem ser bastante facilitadoras para a assimilação, depois para a criação do hábito ou habituação, para que haja realmente consolidação de uma aprendizagem que deve ser funcional, que deve ser uma facilitadora para a vida da criança e para o rendimento dela. Basicamente é isso.